Oi, eu sou o Chamal e seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu peço desde já que você se inscreva aí clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E também ative o sininho das notificações, porque assim, toda vez que eu enviar um vídeo novo, talvez o YouTube te notifique. Caso ele não notifique, me siga em minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não faça o trabalho dele, que é notificar, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Para as pessoas que já assistem meus vídeos com frequência, eu peço que, se você quiser e puder, se torne membro aí do canal, porque isso ajuda demais. E além de você estar ajudando o canal financeiramente, você vai saber os conteúdos com antecedência. Então antes de todo mundo, você já vai saber qual é o próximo caso que eu vou contar aqui. Então, se você quiser e puder, se torne membro. Se não puder, não tem problema nenhum, só sua presença aqui já é muito importante. Então, dito isso, vamos pro caso. Carlos Eduardo Robledo Puch nasceu em 22 de janeiro de 1952 na Argentina, em Olivos, que fica em Buenos Aires. Ele era o filho único de Josefa Aida Rambendak e Vitor Robledo Puch. O pai de Carlos trabalhava na General Motors e, como ele tinha um cargo muito bom nessa empresa, ele ganhava bastante dinheiro. Carlitos, como era chamado por seus pais, nasceu em berço de ouro e ele nunca teve nenhum problema financeiro. Na verdade, seus pais faziam tudo aquilo que ele queria e davam tudo que ele pedia. Mas mesmo assim, ele era muito rebelde. Era um rapaz problemático que sempre se metia em confusões. Ele era um rapaz muito bonito que diziam ter a aparência angelical, pois sua pele era branquinha e seus cabelos cacheados. Mesmo Carlos sendo um rapaz muito privilegiado, ele não escapou de sofrer bullying na escola. Ele na escola era chamado de Leite por ser muito branco e também El Colorado, pois ele ficava vermelho muito facilmente. De toda forma, o Carlos era um rapaz muito inteligente, que lia bastante, sabia falar 3 idiomas e também tinha muita habilidade para a música. Mesmo frequentando as escolas mais caras da Argentina, o Carlitos era sempre expulso, pois ele vivia se metendo em confusão com seus colegas e também com os professores. O pai do Carlos queria que ele fosse engenheiro, então ele fazia o filho estudar bastante e, mesmo ele tendo 14 anos na época, ele já estudava para exercer essa profissão no futuro. Uma das poucas pessoas que o Carlos respeitava era seu avô, porém no início de sua adolescência o avô dele faleceu. Então tudo que já estava ruim acabou piorando, pois a única pessoa que ainda colocava um pouco de rédea no Carlos não estava mais ali, então ele acabou tendo um comportamento cada vez pior. E para piorar o que já estava ruim, o Carlos acabou conhecendo um jovem chamado Jorge Ibanez, que tinha um comportamento tão ruim quanto o dele. Se tinha confusão, o Jorge estava no meio. Apesar do Carlos ser muito rebelde, ele tinha um emprego, mas na verdade ele só trabalhava porque sua mãe pedia muito, já que ele não precisava do dinheiro. Esse trabalho dele era em uma farmácia que ficava próximo de sua residência. Não se tem muitas informações do porquê, mas em um determinado momento ali na adolescência, o Carlos disse para seu pai que não queria mais ser engenheiro. Na verdade, ele ia montar uma oficina de motos. O pai do Carlos não gostou nem um pouco disso, mas ele resolveu não contrariar o filho, pois ele achava que era perda de tempo, já que o Carlos não mudaria de opinião. Nesse momento, o Carlos também parou de frequentar a escola e ele passava a maior parte do tempo junto com o Jorge. Os dois faziam de tudo juntos. Em um dia, enquanto o Carlos e o Jorge estavam juntos, o Carlos revelou para o Jorge que havia cometido um roubo. Ele disse que tinha roubado um rádio e tentou vender para o dono da farmácia onde ele trabalhava, mas o homem desconfiou e contou para a mãe dele. Mas a mãe do Carlos, por sua vez, defendeu o filho dizendo que ele tinha muito dinheiro e, se ele quisesse o rádio, ele simplesmente compraria. Bom, até o momento o Carlos só tinha roubado esse rádio, então não era nada tão pesado assim, já que ninguém tinha se ferido.
mas as coisas iam piorar. Em uma tarde na casa do Jorge, os dois resolveram brincar de atirar com uma arma. E foi nesse momento que o Jorge viu que o Carlos sabia atirar muito, que ele tinha muita habilidade de tiro. E foi nesse momento em que os dois resolveram planejar um assalto a uma joalheria. Os dois planejaram tudo e o crime deu certo. Eles venderam as joias e o dinheiro da venda dessas joias ficou com o Jorge, já que o Carlos não precisava do dinheiro. Aos 17 anos, o Carlos acabou roubando a motocicleta e passou o dia inteiro desfilando pelas ruas para mostrar ali o seu item novo, né? O objeto que ele tinha roubado. Mas, como era de se esperar, a polícia o pegou e ele passou 20 dias num centro correcional. A princípio, parecia que após sair do centro correcional, o Carlos estava muito mais tranquilo, ele parecia mais obediente e até tinha voltado a tocar piano, coisa que ele fazia muito bem. Porém, meus amigos, na primeira oportunidade que o Carlos teve de encontrar o Jorge novamente, o seu comportamento, que estava melhorando, voltou a piorar drasticamente. Nesse momento, estava muito pior do que antes dele ser detido. Com o comportamento do Carlos piorando cada vez mais, o pai dele, que era um banana bem idiota, deu um carro para o filho ficar mais calmo. Então assim, o comportamento do filho está sendo uma porcaria, você vai lá e presenteia ele com um carro. Olha que idiotice, né? Essa atitude idiota do pai do Carlos, ao invés de ajudar a melhorar o comportamento do filho, acabou o tornando em um assassino. Se você não entendeu, eu explico. Com a desculpa de ajeitar o carro, o Carlos e o Jorge resolveram invadir uma loja de autopeças durante a madrugada. No fundo dessa loja, em uma parte que ficava ali nos fundos, morava o proprietário dessa loja junto com sua esposa e seu bebê. Então, após entrarem nessa loja para roubar, o Carlos acabou percebendo que tinham pessoas dormindo no local e achou uma boa ideia atirar nelas só para ver no que dava. E detalhe para vocês, além do Carlos ter atirado na mulher e no marido dela, a mulher foi violentada pelo Jorge. Mas ao contrário do que eles pensavam, ela não faleceu, ela sobreviveu e acabou relatando para a polícia como era a aparência dos vagabundos que tinham invadido a loja dela. Após esse primeiro crime, acabou se tornando corriqueiro o Carlos ter essa vontade de tirar a vida das pessoas. Em outro crime que eles cometeram, eles invadiram a boate durante a madrugada e lá o Carlos viu novamente que tinham pessoas dormindo. Então ele foi até essas pessoas e atirou nelas, tirando assim a vida do segurança do local instantaneamente. Ele morreu no local sem nenhuma possibilidade de defesa. Após se tornarem oficialmente criminosos, tanto o Jorge quanto o Carlos, eles acabaram atraindo outro rapaz para o seu bando. Esse rapaz era Héctor José Somoza, de 17 anos. Apesar do Jorge não ter gostado muito deles terem se juntado com o Héctor, o rapaz começou a participar dos crimes junto com eles. Então, o primeiro crime que os três cometeram juntos foi uma invasão a um supermercado. Eles invadiram o supermercado durante a madrugada, do jeito que eles sempre faziam, e lá o Carlos atirou novamente no segurança, tirando a vida do homem instantaneamente. Seguindo em suas ondas de crimes, o Jorge ele começou a se sentir atraído por uma moça. Essa menina era Virgínia Rodrigues, de 16 anos. Para a infelicidade da Virgínia, no dia 13 de junho de 1971, o Jorge junto com o Carlos colocaram ela dentro de um carro roubado e a levaram até uma zona de mata fechada. Nesse local ela foi violentada pelo Jorge e após isso o Jorge mandou ela ir embora. Mas quando a jovem estava fugindo, o Carlos deu 5 tiros nela pelas costas. Ela acabou falecendo na hora. Depois dessa vítima, eles fizeram outra. Dessa vez foi uma menina de 23 anos que foi violentada pelo Jorge, mas ela acabou reagindo. Então o Jorge, com raiva, jogou ela para fora do carro e mandou o Carlos atirar nela. Então, enquanto a jovem tentava fugir para salvar sua vida, ela foi atingida 7 vezes e faleceu no local. No dia 5 de agosto de 1971, o Carlos pegou o carro do pai dele e saiu para dar uma volta junto com o Jorge.
Porém, nesse dia ele acabou batendo o carro e o acidente foi tão feio que o Jorge acabou falecendo. Ao perceber que o amigo havia falecido, o Carlos simplesmente pegou os documentos dele e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Devido a isso, existe uma teoria de que, na verdade, o que aconteceu não foi um acidente. O Carlos queria sim tirar a vida do Jorge e por isso ele bateu com o carro de propósito. Pois, ao que tudo indica, o Carlos era apaixonado por um amigo e ele não era correspondido. Por isso, ele resolveu tirar a vida do Jorge. Após o Jorge ter falecido, o Carlos parecia ter ficado mais tranquilo. Ele passou a ficar mais tempo em casa e a mãe dele, para alegrar o filho, acabou lhe dando um carro muito mais caro e muito mais bonito do que o primeiro. Enquanto tudo isso acontecia, a polícia seguia na investigação daquele primeiro crime que o Carlos cometeu, onde aquela mulher sobreviveu e relatou para a polícia como era a aparência dos suspeitos. Porém, a polícia ainda não tinha uma pista de quem eram aquelas pessoas, mas eles seguiam investigando. Aparentemente, o Carlos não sabia dirigir um carro direito, pois ele destruiu completamente o carro que sua mãe havia lhe dado. Então, devido a isso, ele se juntou novamente com o Hector e eles passaram a roubar concessionárias para que ele conseguisse dinheiro para comprar um novo carro. E assim foi feito. Ele roubou os locais, matou os seguranças e com o dinheiro que ele conseguiu nesses roubos, ele comprou um novo carro que mais uma vez ele destruiu. Então era melhor ele ficar longe de carro porque dirigir não era uma coisa que ele sabia fazer. Então, após ter destruído mais esse carro, o Carlos e o Hector foram roubar uma loja de ferragens para conseguir mais dinheiro. Porém, eles não conseguiram roubar nada, já que o dinheiro do local ficava em um cofre. Mesmo que o Carlos tenha tirado a vida do segurança, eles não conseguiram arrombar o cofre, pois eles levaram um maçarico e quem estava utilizando esse maçarico era o Hector. Mas, em um determinado momento, o Hector foi falar com o Carlos e no susto, segundo o que o Carlos relatou, ele acabou tirando a vida do seu comparsa. Então o Carlos tirou a vida do Hector e por isso ele não roubou nada, porque ele ficou completamente assustado. Então ele desfigurou o rosto do Hector com o maçarico e fugiu. Ele estava tão desesperado para fugir dali que acabou deixando a identidade no local do crime. E assim a polícia conseguiu finalmente chegar até ele. Com isso, a polícia foi até a casa do Carlos e lá encontraram no piano que ficava no quarto dele 2 armas e muito dinheiro, que era tudo fruto de roubo. Após ter sido detido pela polícia, ele foi reconhecido pela primeira vítima de seus assaltos, que foi a mulher que foi violentada pelo Jorge. Então, com isso, ele foi preso. Carlos confessou todos os seus crimes e quando sua imagem foi divulgada pela imprensa, ele acabou ficando conhecido como o Anjo, devido à sua aparência angelical. Após alguns dias, ele conseguiu fugir, mas foi recapturado. Carlos Eduardo Robledo Puch foi julgado no ano de 1980 e recebeu a pena de prisão perpétua. Ele foi examinado por psiquiatras que o diagnosticaram com psicopatia. Ele cumpria a pena no pavilhão psiquiátrico ali da prisão, mas depois de um tempo ele foi transferido para o pavilhão dos homossexuais. Essa transferência foi pedido do próprio Carlos. No ano de 2013, o Carlos pediu para seu processo ser revisado e também pediu para ser executado com injeção letal, porém os seus pedidos foram negados. Atualmente, o Carlos é o prisioneiro cumprindo a pena mais longa em toda a Argentina. A história do Carlos deu origem ao filme O Anjo, que é do ano de 2018, mas ele não gostou nem um pouco desse filme. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado. O roteiro desse vídeo foi feito pela Giane Santos, a Blood Moon. Então, por hoje é só, até a próxima e tchau!